Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry, sejam bem-vindos ao episódio de número 15 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, galera, vamos aí para mais um sorteio. Anhelo, o pintor. 3 cores. Basicamente, copia spell. Bom, dá pra fazer, né? Dá pra ir pra muitos lugares. Dá uma pensada aqui. Vamos acho que ver primeiro o budget. R$ 50, isso reduz algumas opções. Bom, cortei aqui. Decidi fazer burn. Eu acho que dá pra gente utilizar esse tipo de deck que não é tão comum. No caso, o burn grande, né? Não ficar dando tipzinho de pouco em pouco, que é o que é mais comum. Então, fazer como se fosse... Aqui a gente chamava o playgroup de deck de Fireball, que é eu dar um burn gigante e com ele a gente copia, né? Então eu vou querer forma de criar token, porque eu preciso sacar o token para copiar. Preciso de spell de fazer um burn grande. E acho que só. O resto vai ser meio padrão. Fazer aquela nossa base. Então, como a gente tem 8 sessões, eu vou pôr 10 em tudo, colocar 5 nas duas últimas só para fechar 100. 39 lentes por ter um comandante. E daí agora eu vou meio que arrumando, né? Então, como eu falei, é um deck que vai basicamente, eu imagino, querer controlar um pouco a board. Tem que criar esses tokens e o token tem que ter poder 2 ou mais, o que já deixa um pouco mais complicado também. Mas no final eu vou querer fazer... Eu sei que vai ter bastante spell de burn de custo X, né? Então acho que é pra onde a gente vai. Querer fazer um burn grande de custo X e copiar. Acho que isso fazendo o dano do deck vai ser basicamente isso. Nessa nossa Wincon, né? Fiz aqui mais ou menos o que na minha cabeça faz sentido por agora. Isso a gente vai alterando conforme a gente vai montando o deck, né? Bom, primeiro eu vou procurar os ramps. Esse comandante é um pouco chatinho, porque são 3 cores. É CMC3 e é uma de cada cor. Então, procuro o Affairs Bobo e vou direto para as de 2. Não sei se o deck eu vou pôr Sol Ring. Eu acho o Sol Ring meio fraco nesse tipo de custo de comandante, né? Por mais que Sol Ring a gente sabe que é uma carta forte no geral, talvez ela entre em Good Stuff e não em ramp, né? Aqui na proteção, como é o preto, procurei que quando morre volta pro campo, que pra mim é o mais forte. Mas como tem o azul também, eu gosto dessa Ambra que tem flash, né? Acho que é uma boa proteção. Na ideia pra removal, como tem vermelho, eu vou pro destruir artefato. Para aquelas nossas clássicas. E como tem preto, eu vou pra destruir criatura. Principalmente como o budget é 50, não tem muito pra onde eu ir, né? Então a gente, nessas partes, vai nas mais clássicas. Vou para os nossos counters do azul, para quem já viu outros deck builders com azul. Eu tenho os meus counters favoritos, que eu gosto de counterar a global, basicamente, para deixar o jogo rolar, né? Ou o Incon, no caso. Na ideia de criar token, eu não tenho muito conhecimento, então a gente vou pôr basicamente as 3 cores e criar token. Lembrando que eles vão precisar ser de custo 2 ou poder 2 ou mais. E no final a gente mostra ali os que a gente escolheu para esse deck. Na ideia do burn, eu acho que eu vou pesquisar como Deals Damage, né? E Instant Sorcerer, porque é o que eu consigo copiar com o comandante. Aqui a gente fazendo umas alterações visto a quantidade que eu achei, então eu achei muito burn.
Eu gosto principalmente para deck de R$ 50 ter essa temática mais específica e não me preocupar tanto de parecer redundante, né? Mas dá uma ideia que o meu deck faz o que eu quero fazer, né? No draw é basicamente no azul que eu vou buscar, aproveitar essa cor aí. E para as lands eu vou dentro das cores, começo com o Command Tower, começo com a nossa que gera as 3, Terramorph e Involving Wilds. Acho que no budget 50 é um pouco mais fácil e rápido de montar, porque não tem tanto assim para onde a gente ir, né? Vou para as clássicas de fazer check de básica, que são as baratas, que corrigem, né? E as que revelam. Ainda procurei aqui o nome de uma outra landscape aqui dessas cores. E termino com as que revelam, que são aquelas... Para quem já está assistindo aí sabe que no budget 50 são as baratas que corrigem, né? São ótimas opções aí. A gente vai vir aqui para o primeiro teste. Particularmente eu não fui checando muito conforme eu vou fazendo. E como tem algumas spells que eu não estou acostumado, principalmente do Burn ali, não sei se a gente vai acertar de primeira. Bom, passei bastante, na verdade, visto que o deck é só até 50, né? Fiz aqui algumas alterações. Aquela ideia, eu colocando cartas que fazem o mesmo efeito de uma forma um pouco mais fraca. Senão, se eu for trocar alguma coisa muito diferente, daí eu mostro pra vocês, tá? Mas também no final eu sempre mostro o deck completo. Tô tentando fazer um pouco mais rápido também na edição essa primeira parte. Porque eu acho que o ponto principal da maioria é ver a parte final do deck. E principalmente a jogatina, né? Então fechamos aqui dentro dos 50. Então para o deck completo a gente tem o nosso comandante, copia sacando um token. A gente tem as nossas spells de burn, a grande maioria é burn para X, né? E eu tenho alguns burns no Rakdos que descartam também a mão dos oponentes. Aqui eu tentei fazer com que descarte a mão de todos os oponentes, e daí é uma spell muito boa de copiar também. A questão do draw é basicamente no azul, só tem uma ali no vermelho que tem plot, então acaba sendo bem viável. E tem uma boa sinergia. Na ideia de interação, os clássicos nossos, então eu tenho os counters, principalmente para global. Tenho uma só de removal de bicho, até porque o Abrade pode servir para isso também. E a gente tem os próprios burns, que acabam sendo uma opção para remover bicho, né? Questão da proteção, então, tirando a do azul, do Ambra com flash, é basicamente os efeitos de quando morre volta para o campo. Eu acho que são as proteções mais fortes, tá? E o fato delas serem budget também eu acho meio quebrado. No ramp, então, eu escolhi não usar Sol Ring pelo custo do comandante, por mais que a gente quer spell com X. Então eu fiz os ramps de cor. E tenho 2 ramps muito pesados de mana, mas que também tem um payoff muito bom caso eu copie, né? E a ideia dos tokens, conseguir achar aí um número ok de criação de tokens, dentro da ideia de poder 2 ou mais, que é o que a gente precisa, né? Lembrando, eu não vou precisar fazer tanto assim a cópia, então eu também não preciso focar muito em fazer muito token, né? Nos terrenos é todos que a gente mostrou, né? A gente tem o nosso Trioma Budget ali, as que revelam, as que dão o check das básicas e as que estouram para buscar básica. Vamos para o nosso primeiro jogo, só tem um terreno, então vamos ligar. Aqui eu teria o meu comandante turno 3, que é o que eu quero. Tem uma opção de burn. Aqui o que me falta talvez é uma criação de token. Mas aquele esquema, budget 50, eu não espero muito o deck estourar rápido. A gente conseguiu ali comprar uma ideia de gerar token também. Mas eu imagino que uma mesa, se está dentro do budget todo o pod, não é uma mesa que vai explodir muito rápido, né? Diferente de decks de 500, por exemplo, quando eu monto. Então aqui eu teria o nosso comandante, teria uma criatura que vai gerar os tokens pra gente. E a partir desse turno 5, né, a gente tem opções de draw, opção de removal, opção de próprio burn, e já com a ideia da cópia com o token. Então o deck fez aí o que está proposto, né?
Acho que mesmo que não tivesse o token, só da gente ter a opção de draw, a gente consegue buscar isso daí. Próximo jogo a gente tem, então, as lands com ramp para poder fazer o comandante, uma peça de gerar token, é um pouco o que a gente quer. A gente tem bastante turno aí para comprar mais plays, digamos assim. Então eu começo com aqui, revela até para baitar um azul ali no turno 1. Sigo com a nossa pedra no turno 2. Então aqui eu teria a opção de fazer o nosso comandante, ou eu prefiro fazer ali uma peça dos tokens e manter um Abrade na mão. Principalmente para esse budget eu acho forte você ter um tipo de removal muito cedo. E eu já consegui fazer o próprio token a partir dessa removal, né? Então não me preocupo em acelerar meu comandante, até porque a habilidade dele não envolve ele tapar ou atacar ou algo assim, né? Turno seguinte eu conseguiria fazer acho que um turno mais simples, só do comandante com mais uma peça de mana. E a partir agora desse turno eu conseguiria fazer um bom avanço, podendo fazer as cópias. Enfim, eu acabei vindo com bastante peça que gera token, não é ruim, né? Lembrando que, principalmente nesse budget, muitas coisas também podem se tornar win-con. Primeira mão ali eu não tinha pedra de mana, que eu consigo, mais uma vez, ter uma mão para fazer o meu comandante com a pedra. Ainda consegui comprar uma forma de, entre aspas, token, né? Uma criatura para eu sacrificar. E ainda tem uma peça de draw. O quebrado, eu acho, desse comandante é o fato de que ele não tá ali só para copiar a nossa win-con. Então acaba sendo uma good stuff muito alta eu poder copiar qualquer outra coisa que eu tô fazendo no jogo, seja o draw, seja uma removal. Então acho que é um tipo de deck que vai sempre meramente funcionar, principalmente nesses pods, nesses budgets um pouco mais baixos, né? Ele vai gerando um valor muito alto pela cópia. Então eu faria ele. Então a gente teria, por exemplo, nesse turno, a ideia já de eu copiar um draw. Então aqui provavelmente eu estou querendo buscar uma ilha para poder segurar um counter na mão. Por isso que eu não fiz também o terreno do turno. E porque eu vou dar muito draw, né? Então vamos fazer só para ver se eu ia achar. Aqui eu descartaria provavelmente essa peça de token e a peça... Eu achei a ilha, né? Então eu quero segurar o counter, provavelmente um dos burns. Então aqui eu conseguiria passar o turno segurando o counter. E acho que a partir daqui eu tenho opção para muita coisa. Nesse budget, essa ideia de cópia acho que acaba sendo muito forte. Então é um deck que com certeza rodaria meio clean, assim. Bom, esse foi o Anhelo, o Pintor. Para quem gosta, e acho que principalmente deck Spell Slinger, acho que é uma boa opção, bem diferente e não usa só o ring, né? E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.